Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, a primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, no verso de número 20. Amém? Um verso apenas nós vamos estar lendo agora, no começo dessa palavra. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso de número 20. Amém? Todos acharam? Amém? Amém sim? Amém. 11:20 diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Amém? Segura aí, no teu coração, essa palavra. Nós queremos falar sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus que se reúne, e nós nos reunimos neste local, nos reunimos aqui neste momento, para celebrar o Rei da Glória, para celebrar ao Deus Todo-Poderoso, meu amado irmão. Eu quero que você tenha essa consciência. O apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja, dando orientações básicas a essa igreja, nesse procedimento, que é esse procedimento do participar da ceia, da comunhão, do partir do pão. A cada momento, que a igreja se reúne, a cada momento que a igreja estabelece esse momento, o quão importante é nós estarmos juntos, quão importante nós estarmos juntos nessa caminhada. E o apóstolo Paulo está escrevendo a esta igreja, e eu quero que você entenda, ele escreve a essa igreja no verso 20, ele diz assim: quando vocês se reúnem, quando vocês estão juntos, e aí tem um contexto daquilo que ele está falando, e ele começa a dizer, meus amados irmãos, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um come antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Não tenha porventura casa onde você possa comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tendes? Que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a esses amados irmãos, ele diz assim: olha, quando vocês se reúnem, quando vocês estão juntos compartilhando deste momento, e eu quero que você entenda que a igreja não é um mero criação do homem, não. Igreja é um projeto de Deus, meu amado irmão, nasceu em Deus, permanece em Deus, e a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é isso que nós temos que ter em nossa mente, meu amado irmão. O apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja, e ele estava orientando, ele estava dando a essa igreja as instruções devidas, meu amado irmão. E eu quero te dar nesta manhã as instruções devidas, porque hoje em dia as pessoas estão entrando num outro extremo, porque há contendas, há divisão. Eu não vou mais na igreja. A igreja, ela é uma igreja muito superficial, muito falsa. Eu vou ficar na minha casa, e entra no outro extremo. E o apóstolo Paulo está falando deste extremo, meu amado irmão, que pende para um lado, mas também pende para o outro. Mas como igreja, nós estamos reunidos neste local, meu amado irmão. A igreja, meu amado irmão, eu quero que você entenda em todo este processo o que é a igreja, o que significa a igreja, meu amado irmão. A igreja, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas que sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós como igreja, nós somos essas pedras vivas, meus
meus amados irmãos, umas pedras que se reúnem com outras pedras e forma esse edifício chamado igreja, onde nós nos reunimos neste local, meu amado irmão. Não existe cristianismo e vida com Deus de uma maneira isolada ou à parte, não, estamos juntos. A igreja se reunia, meu amado irmão, naquele começo, nos primórdios, da existência da igreja, quando o Senhor está dando essa orientação, e o apóstolo Pedro, ele traz de uma maneira tão clara e tão precisa. O apóstolo Pedro andou com Jesus, caminhava com Jesus, era o discípulo que estava ali, caminhando com o Senhor Jesus, e nesse verso que nós lemos de Mateus 16, 18, 16 até 18, Jesus está falando disso. Pedro diz assim: Senhor Jesus, o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí o que acontece? Jesus se dirige a Pedro e diz assim: Pedro, tu também és Pedro, uma pequena pedra, mas sobre essa palavra que você trouxe, não sobre você, mas sobre essa palavra declarada, de que Jesus é o Cristo, que Jesus é o fundamento, meu amado irmão, sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que Jesus estava dizendo, meu amado irmão. O diabo, ele tenta de todas as formas corroer este momento de comunhão, esse momento de relacionamento nosso como igreja. E hoje em dia nós vivemos um momento onde existe um grande número de pessoas que estão sendo colocadas como aquelas pessoas fora da igreja. Não tenho igreja, tenho Jesus. Meu irmão, você está à parte, você está um balão solto. E muitas vezes acontece isso, sabe por quê? Porque as pessoas não querem estar sujeitas debaixo desse momento que a igreja fala de orientação, desse momento que a igreja fala de correção. É como um filho que é gerado num lar desestruturado. Ele sai de casa, ele vai viver na rua. Por quê? Na rua ele não tem horário para nada, na rua ele pode comer a hora que ele quer, na rua ele pode beber a hora que ele quiser e pode dormir onde ele quiser. Não tem regras, mas a igreja tem regras. A igreja do Senhor Jesus nasceu debaixo de regras, de orientações devidas, meu amado irmão. E eu quero que você tenha isso no seu coração. E se há um engano do inferno sobre a sua vida, tentando saquear este momento tão especial de estarmos juntos como igreja, bata em retirada. É uma ação do inferno para fazer com que você morra, para fazer com que você sucumba na fé, meu amado irmão, porque você vai estar se relacionando com irmãos tão imperfeitos como você, tão imperfeito como eu, meu amado irmão, mas irmãos que estão caminhando nesse processo, diz a palavra de Deus, como pedras vivas, meu amado irmão. Como pedras vivas, são ajustadas essas pedras, uma nas outras. E aí quando ajusta na outra, dá uma, estranha-se um pouco. E aí o que acontece? Deus começa a trabalhar na sua vida, na minha vida. Eu tenho 34 anos que eu ando com o Senhor Jesus, para 35, e tenho sido tratado por Deus a cada momento. Meu irmão, isso vai acabar quando? No céu. Porque aí Deus vai nos levar ao momento, como a palavra de Deus diz assim, onde nós seremos como perfeitos, na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, esse engano, esse engodo tem invadido essa geração, falando dessa falta de compromisso, de estarmos juntos como igreja, de estarmos participando, desse momento tão especial. Os cristãos salvos em Cristo Jesus são essas pedras vivas, como eu falei, são essas pedras vivas chamadas igreja. Com isso, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E como não existe família perfeita, porque cada um de nós temos as dificuldades dentro das nossas famílias, como qualquer outro, você tem as suas, eu tenho as minhas, mas é tão interessante porque quando você nasce, meu amado irmão, você nasceu numa família
E aí você fala, mas eu podia ter escolhido uma outra família. Não, Deus te colocou na família certa. Porque Deus, onisciente, onipresente, Ele conhecia você, e Ele vai tratar com você, e vai tratar de vidas através da sua vida. Da mesma forma eu vejo como Deus é tão carinhoso para conosco. Há 34 anos eu ando com Jesus, há 34 anos eu ando com Jesus nessa igreja. É uma igreja perfeita, sem deficiência, sem erros, no caso de relacionamentos, tem erros, sabe por quê? Porque eu estou nessa igreja, porque você está nessa igreja, porque nós como seres humanos, estamos nessa igreja, sendo moldados por Deus, trabalhados por Deus de uma maneira tão especial. E o apóstolo Paulo diz à igreja, agora falando à igreja, o apóstolo Pedro falou isso, que a igreja é essa pedra viva, essa pedra a qual o edifício que é Cristo está sendo construído, edificado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim, no livro de Efésios capítulo 2, no verso 19 a 22, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas sois da família de Deus. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus em Espírito. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, você está sendo edificado para a habitação de Deus em Espírito, edificado sobre essa pedra, essa rocha firme que é o Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, é uma pedra viva que está sendo colocada juntamente com outra pedra viva, e está sendo edificado esse edifício tremendo. E a palavra de Deus diz assim: nós somos neste mundo, nessa caminhada, como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos. Meus amados irmãos, nós temos uma pátria, e ansiamos por chegar nessa pátria celestial. Nós somos a família de Deus, meu amado irmão. E o diabo tem tentado de todas as formas roubar, matar e destruir essa essência de Deus na igreja, na família de Deus, que somos nós, eu e você. Um grupo de pessoas que se reúne, salvos, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus, mas que diz a palavra de Deus, com seus defeitos, com suas falhas, mas se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. Quando nós fugimos dessa comunhão, deste relacionamento uns com os outros, nós vamos nos isolando, nós vamos nos apartando. E a igreja estava aqui de 1 Coríntios recebendo essa instrução da parte de Deus. Quando, pois, vocês se reúnem, quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, havia um lugar pré-estabelecido, havia um lugar determinado, meu amado irmão, talvez uma casa ali determinada, onde os irmãos se reuniam naquele começo, né? Como irmãos em Cristo Jesus, ali naquela região de Corinto. Talvez crescendo ali, foram para outros lugares. Eu fico imaginando, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Que a palavra grega para a palavra igreja, que é eclesia, significa o quê? Os chamados para fora. Os chamados para fora. Seria esses chamados para fora do pecado. Para fora, meu amado irmão, onde Deus Ele quer trabalhar nas nossas vidas, como este grupo, né? Servindo ao Senhor, sendo realmente esse referencial de Deus nessa geração. Lá no Antigo Testamento, essas assembleias ocorriam, aonde? Para discutir assuntos, né? É mais ou menos isso, a igreja se reúne como esses chamados para fora, como uma assembleia dos santos. E essas assembleias ocorriam no Antigo Testamento, lá na porta da cidade. Na porta da cidade eram decididas coisas referentes à cidade. Se você ler lá o livro de Ruth, você vai ver que Boaz estava lá na porta da cidade, no momento ali,
aquele momento tão decisivo para a vida pessoal dele, que culminou com o que posteriormente? Com o casamento dele com Ruth e Boaz sendo colocado na genealogia de Jesus, o Mestre, o Salvador. Então coisas vão acontecer na tua vida, você não está aqui num momento de entretenimento, não, meu amado irmão, você está aqui num momento de culto a Deus, onde você tem este culto a Deus, e você tem esse relacionamento com pessoas. Então eu vejo de uma maneira tão grande, tão especial, essa igreja chamada para fora, né, se reunindo, e lá em Atos, no capítulo 20, no verso 28, diz assim: atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele está falando, olha, atente para a sua vida, atente para a sua conduta, o seu testemunho, meu amado irmão, o qual é bem explícito sobre todo o rebanho, né? A qual o Espírito Santo constituiu o quê? Uma liderança. Constituiu o quê? Bispos, que eram supervisores, eram pastores, para supervisionar, meu amado irmão, aquela igreja que estava sendo formada. Será que isso acabou? De maneira nenhuma. Ninguém vive de uma forma isolada, não. Nós vivemos como família, como uma igreja, onde estamos reunidos, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus, onde nós nos reunimos a cada primeiro domingo do mês, para louvarmos, celebrarmos ao Senhor, neste momento de ceia. Mas a palavra de Deus assim: quando vos reunires neste mesmo lugar, eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. E aí o apóstolo Paulo, ele é muito explícito quando ele diz assim: não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, vocês estão tendo uma postura indevida. Então ele está falando, olha, é momento de acerto, é momento de posicionamento, é momento de nós nos colocarmos diante do Senhor Jesus e pedirmos, como diz lá em Atos, que nós lemos capítulo 20, no verso 28, a igreja de Deus, a qual Deus, ele comprou pelo seu precioso sangue, sendo derramado por Jesus ali na cruz do Calvário. A igreja, como diz a palavra do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, a qual Deus, ele pensou, ele projetou antes da fundação do mundo. O projeto de Deus é antes da queda do homem, meu amado irmão. O projeto de Deus com relação à igreja, meu amado irmão, ele era um projeto que Deus já tinha elaborado, e em Cristo Jesus ele colocou em prática esse projeto, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque quando nós estamos unidos, quando nós estamos fortalecidos no Senhor, quando nós nos reunimos neste local, meu amado irmão, cadeias são quebradas, grilhões são quebrados, toda ação do inferno vai bater em retirada, que haja confissão de pecado, que haja acerto, que haja posicionamento, meu amado irmão, não um conformismo, dizendo eu sou assim, eu vou continuar desse jeito, Deus me entende, não. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar as nossas vidas, amado irmão. E é nessa caminhada, o apóstolo Paulo está escrevendo às igrejas, orientando as igrejas, e lá em 1 Coríntios ele diz assim: porque nós fomos comprados por um bom preço, glorifique a Deus nos vossos corpos mortais, glorifique a Deus. Nós fomos comprados, meus amados irmãos, um preço foi pago. A salvação é de graça, mas um preço foi estabelecido. Um preço foi estabelecido, e Jesus, ele pagou este preço devido, para que nós, eu e você, possamos viver, não num ajuntamento de pessoas que tem um momento de entretenimento, não, mas um momento de confissão, de acerto, de posicionamento, como nós estamos hoje neste local, neste momento, na ceia do Senhor, meu amado irmão. É momento de nós nos acertarmos nós de uma maneira pessoal com Deus. Muitas vezes você não se acerta com outros, porque você está vivendo uma vida indevida com Deus. Se acerte em primeiro lugar com Deus,
E você vai ter condições de se acertar com outros. Não fuja desse momento de relacionamento com uma igreja, meu amado irmão, porque Deus está tratando. Quantas vezes Deus me tratou na igreja? Quantas vezes eu estava com aquele coração fechado, eu não queria vir, e Deus me trouxe à igreja, e na igreja Deus falou através de um louvor, Deus falou através de uma oração, da palavra ministrada, do irmão que chegou do lado e sentou e falou: você é importante, Deus te ama. Eu não sabia de nada, Deus falou. E quantas vezes Deus já não falou com você, aqui na igreja, no local onde os amados irmãos se reúnem. Então, igreja é isso. Igreja é esse grupo de pedras vivas que, reunidas neste local, nesse edifício, se reúne para celebrar o Senhor, para conhecer o Senhor, para se relacionar com outros irmãos, para ser orientado, corrigido. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que existe dois posicionamentos. Em primeiro lugar, nós vamos falar da igreja universal. Não da igreja do Bispo Macedo, mas a igreja universal dos salvos, lavados, remidos pelo precioso sangue de Jesus. Essa igreja que foi projetada por Deus, amém? Essa igreja que Deus projetou no seu coração. Essa igreja que de uma forma universal, o Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, Ele diz assim: também eu vos digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é sobre aquilo que Ele tinha falado, aquilo que Ele tinha determinado como uma declaração: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, né? Eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero que você entenda que essa igreja universal, essa igreja que Deus vê de uma maneira ampla, ela está reunida aqui em Santos, como ela está reunida lá no Oiapoque, no extremo norte do nosso país, como está reunida no extremo sul, em Chuí, do nosso país. Mas não está limitada apenas às regiões do nosso país. Ela está reunida lá no Japão. Ela está reunida lá no Nepal, ela está reunida lá em Hong Kong, ela está reunida lá na Albânia, ela está reunida nos Emirados Árabes, ela está reunida em Jerusalém, ela está reunida em todos os lugares, através de vidas que foram conquistadas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem construído essa igreja com pedras vivas, essa igreja que é uma igreja universal, uma igreja ampla, que atinge não só uma região. Por isso, quando ele dá ordem à igreja para ser cheia do Espírito Santo, para ficar em Jerusalém, para que sejam cheias do Espírito Santo, ele diz assim: vocês vão ser testemunhas, mas não somente aqui em Jerusalém, não somente no local onde os teus olhos tenham o controle e o comando, não, vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, como nos confins da terra. Jesus já estava orientando a igreja nesse projeto que já havia sido pré-estabelecido no seu coração, determinado no seu coração, de ver a igreja atuante, servindo ao Senhor de uma maneira tão especial. E nós estamos reunidos aqui neste local como igreja, nesse dia especial, para celebrarmos a ceia do Senhor, para celebrarmos esse momento como igreja. Meu amado, não deixe que nada roube esse momento tão especial, de estarmos juntos como igreja neste local. E como uma igreja, o apóstolo Paulo também fala dessa igreja nesse sentido amplo, nesse sentido universal. Ele diz lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 23, ele diz assim: Cristo, Ele é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Cristo, Ele é o cabeça, Ele é aquele que comanda, Ele que está no comando da igreja universal,
dessa igreja, meu amado irmão, que é a igreja onde os crentes salvos, remidos pelo precioso sangue de Jesus, esses meus amados irmãos, que estão lá, como diz em Hebreus, no capítulo 12, 23, diz assim: a igreja do Deus vivo, os primogênitos, arrolados nos céus, amados, arrolados, escritos no rol de membro da igreja do Senhor Jesus, nos céus, e somente Ele sabe, meu amado irmão. Eu louvo a Deus por isso, porque nós como igreja aqui, como outras igrejas, tem o seu rol de membro, coloca ali, fazemos como nós fazemos, né? Colocamos ali, meu amado irmão, mas essa igreja é uma igreja ampla, meu amado irmão, nós vamos conhecer irmãos tão diferentes de nós, mas conquistados por esse sangue precioso de Jesus, lá na glória. Então, quando nós estamos cantando este cântico, com a moçada, então vai entrar o Rei da Glória. Ele vai entrar, Ele tem entrado no seio da igreja, Ele tem abalado, meu amado irmãos, essa igreja a sair dos quatro cantos da sua comodidade, indo realmente como testemunha viva por onde quer que Ele envie, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o apóstolo Paulo fala dessa igreja no capítulo 5, 26, ele continua ampliando, dizendo assim: Jesus é o cabeça sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles que são lavados e purificados dos seus pecados. Jesus é esse cabeça, esse que comanda, meu amado irmão. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma analogia, ele faz uma comparação, quando ele também coloca a igreja como um corpo, e ele diz assim: porque eu não sou o pé, eu vou andar de uma maneira individual? Não, eu estou junto com o corpo, então aonde, como mão, aonde o pé for direcionado pelo cabeça, eu vou indo. Eu nunca vi um corpo aqui meio em crise, né, de relacionamento. Nunca vi irmão chegando aqui: eu deixei meu pé em casa porque meu pé não quis ir para o culto. Minha mão estava revoltada, não quer mais ir para o culto. Não, meu irmão, a sua cabeça determinou o quê? Eu vou levantar amanhã cedo, eu vou estar lá na igreja, eu vou estar louvando o Senhor, eu vou estar exaltando o Senhor, e aí o conjunto total, que é o seu corpo, seu corpito que está fazendo aí um regime, uma dieta para manter, né, esses quilinhos, o que acontece? Ele é impulsionado a ir para o culto, e aí se encontra aqui neste local, onde você vai encontrar irmãos mais altinhos, mais baixinhos, irmãos com muito cabelo, que podia doar um pouco também, né, irmão com pouco cabelo como eu, que está em busca de, né, uma doação, mas diferente, meu irmão. Diferente, a pessoa chegar aqui com todo cabeludo, assim, jogando o cabelo para o lado, tipo o Onifon da época da Áurea. Meu irmão, somos a igreja que não tem só o João Carlos. A pessoa, 1000 João Carlos aqui reunidos, misericórdia, um para aturar já é difícil, 1000 Luizão aqui dentro, nossa, não dá. 1000 Sueli Dias aqui dentro, não dá, gente. Deus é sábio, coloca um mais afoito, que quer correr com uma lebre, e o outro tartaruguinha que vem atrás, e ele vai devagarzinho, e a lebre tem que esperar, a lebre não adianta correr, meu irmão, porque você está correndo, e você tem que voltar, e pegar a tartaruguinha do lado, que é o seu irmão. Ele é pesado, mas ele é seu irmão, ele é tartaruga, mas é seu irmão, faz parte do corpo, meu amado, faz parte do corpo. Nós estamos reunidos aqui como igreja, para participarmos deste momento que é a ceia do Senhor, de estarmos orando, intercedendo. Talvez você olhou para o lado e falou assim: estou sentindo falta deste irmão. Eu quero incentivar você a orar por este irmão, eu quero incentivar você a orar por este irmão, e nessa semana você vai orar e vai dizer: irmão, eu senti tua falta. Sabe por que eu senti tua falta? Porque eu fui abençoado, mas eu queria que você também estivesse lá para ser abençoado. Seja você um estimulador daquele que está do teu lado como igreja. Seja você, meu amado irmão, este irmão que está do lado de outro irmão, estimulando a fé de outros irmãos.
E a palavra de Deus diz que essa igreja, como igreja universal, este corpo, meu amado irmão, tem um cabeça, um comando desse corpo universal, que é Cristo, o cabeça dessa igreja. Mas aí nós vemos a igreja universal, como eu falei, não é a igreja do bispo lá, é a igreja universal dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas tem a igreja local. Tem igreja que se reúne como uma igreja local, não igreja sem nome, não é isso, igreja local, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, e vai embora, Cristo Resposta, Bola de Neve, Neve da Bola, e vai embora, vai um monte de igreja, não importa, igreja dos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus, a igreja local. Então a palavra igreja também é associada para demonstrar essa assembleia, deste grupo que se reúne num local específico. Lá em Mateus 18, 17, ele fala sobre a correção dentro do seio da igreja. Nós precisamos corrigir a igreja, irmãos que estão frequentando a igreja. A gente precisa agora estar ligado à igreja universal, onde tem um líder único. Não, a igreja local tem as suas regras, tem as suas orientações à luz da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz, o autor da carta aqui, em Mateus capítulo 18, ele fala sobre essa questão. Mateus, ele diz assim: se ele não atender, se há uma discórdia, se há uma confusão, se há pecado que precisa ser confrontado, acertado, ele diz assim, se ele não atender, então tem todo um processo, e todo esse processo de correção, diz assim, olha, fala com teu irmão, se ele se acertar, você ganhou o teu irmão, mas se houver uma rebeldia em tudo aquilo, em todo esse acerto, o que acontece? Junte uma outra pessoa, um outro líder, chame um presbítero, uma liderança da igreja e vá teu irmão. E aí a palavra de Deus diz assim, conversando com ele, se não houver acertos, aí traze-o à igreja. Então fala desse momento de correção, meu amado irmão, mas desse momento de correção que ocorre dentro da igreja, que ocorre no local onde a igreja se reúne, meu amado irmão, como uma igreja local, onde existem regras, onde existe uma orientação bíblica, doutrinária, à luz da palavra de Deus, a qual nós estamos sujeitos como igreja. Por isso que a palavra de Deus diz lá, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 2, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ali, daquela cidade, que tinha recebido o evangelho, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados por Deus santos. Então eu quero que você entenda, a igreja de Deus que está reunida aqui em Santos, na cidade de Santos, meu amado irmão, aos chamados santos em Cristo Jesus. Então eu quero que você entenda, este referencial local é importante na caminhada da igreja, na caminhada cristã, meu amado irmão. Você não pode viver o evangelho isolado de um relacionamento com outro irmão, não pode. Deus te inseriu, Deus te colocou dentro de um corpo, dentro de uma igreja, e Deus te colocou aqui dentro dessa igreja, como Deus colocou outras pessoas em outras igrejas, se sujeitando às normas, às orientações da igreja local ali estabelecida. Da mesma forma, nós estamos reunidos aqui. Talvez você chegue e diz, eu não concordo que seja o primeiro domingo, o domingo da ceia, eu vou fazer no terceiro. Não pode, meu irmão, tem regras. Foi estabelecida uma regra. Isso aí quer dizer que eu não posso fazer na hora que eu quero? Não, foi determinado como igreja. Nós determinamos. Já pensou, o irmão chegando aqui, cheguei no segundo domingo porque eu quero participar da ceia. Irmão, foi no primeiro. Eu não concordei muito, eu quis vir no segundo. Não vai participar, porque tem regras. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, a cada momento Deus quer nos orientar, a cada momento Deus quer nos corrigir, e a igreja era uma igreja local ali na cidade de Corinto, era uma igreja que Paulo estava orientando. Ele diz assim, a essa igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 16, no verso 5, o apóstolo Paulo escrevendo
A igreja de Roma, ele termina a carta lá em Romanos, no capítulo 16:5, ele diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Era uma igreja lá em Roma, um local onde eles estavam reunidos, talvez como um grupo familiar, um grupo de crescimento, uma célula, estava reunida ali, meu amado irmão. Tem regras, está ligado. Independente se a igreja tem lá um trabalho de célula, um trabalho de grupo de pequenos ou grupos familiares, tem uma liderança que está sobre este trabalho. Então existe regra. Então Paulo diz assim: saudai a igreja que está reunida na casa deles, deste irmão amado. E é interessante porque o apóstolo Paulo está falando dessas igrejas locais como resultado da pregação do evangelho, quando pessoas são alcançadas pelo evangelho, quando pessoas são alcançadas por esse evangelho, que são as boas novas de salvação para todo aquele que nele crê. E essas boas novas de salvação vai fazer com que as pessoas se reúnam num local, e nós estamos reunidos aqui neste local, Washington Luiz 136, Avenida Washington Luiz 136, Canal 3, 136, Santos. Então eu quero que você entenda isso, uma igreja local, onde cristãos se reúnem num determinado local. Lá em Romanos capítulo 16, no verso 14 e 15, o apóstolo Paulo escrevendo, finalizando essa carta, ele diz assim: saudai. E aí ele começa a colocar o nome dos irmãos. Saudai o Pedrinho, saudai o Antônio, saudai, e olha os nomes que ele coloca aqui. Eu não vou ler nem, vou ler um só, vou ler dois, vai. Saudai Assíncrito, nossa, que nome. Saudai Hermes. E ele diz assim: que se reúnem com eles. Saudai o outro irmão lá, misericórdia, é o nome do irmão, Filólogo. Saudai a Júlia, saudai o Nereu, meu amado irmão. E ele começa a falar de nomes de pessoas, e ele diz assim: e todos os santos que se reúnem com ele. Então era uma igreja local, uma igreja, meu amado irmão, como nós, como eu e você, que se reúnem aqui neste local. Saudai os irmãos que se reúnem na igreja Cristo Resposta em Santos. Quando a gente vai para outros locais e vai ministrar em outra igreja, ou está de viagem, olha, manda um abraço para o pastor Natalino, nós conhecemos ele através lá do trabalho, ou através da internet, através dos programas de TV. Então, existe essa saudação, porque conhece que existe uma referência sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, eu não consigo ver um crente, né, vivendo de uma forma isolada, sem esse referencial. E é um engano, é um engodo do inferno, porque sem esse referencial, ele não é apacentado, sem esse referencial, ele não é corrigido, sem esse referencial, ele não pode participar deste combate. A palavra de Deus é assim: tomai toda a armadura de Deus, para que seja firme na hora do combate. Ele fala deste combate que vem sobre as nossas vidas, e é a necessidade de estarmos debaixo dessa cobertura da igreja que se diz santa, da igreja universal total do Senhor Jesus, mas também da igreja local, a qual nós estamos sujeitos. Então eu quero que você entenda, meu amado irmão, e ele começa a dizer, olha, no capítulo de 1 Coríntios 16, 19, diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Então o apóstolo Paulo está escrevendo àquela igreja, dizendo assim: meus irmãos, eu estou ouvindo a respeito do testemunho de vocês, por onde quer que eu ando, eu tenho ouvido a respeito da obediência de vocês por todos. Por quê? Porque essas pessoas estavam fixadas no local. Eu não consigo ver um crente servindo ao Senhor: hoje eu estou nessa igreja, amanhã eu vou para outra igreja, depois da manhã eu vou para outra, e vai pulando. Sabe onde ele está? Ele não está em igreja nenhuma. Ele está se enganando, achando que está na igreja universal. Talvez esteja lá na igreja, lá daqui da terra, mas não está na igreja nenhuma, meu amado irmão. Está rodando, está sem cobertura, está sem orientação, está fazendo o que quer, segundo o que quer.
Mas eu te convoco nessa manhã a este posicionamento. Nós estamos em Cristo Jesus, ligados à igreja total, à igreja universal do Senhor Jesus aqui na terra, mas sujeitos à igreja local, a qual nós estamos estabelecidos em Cristo Jesus. E é importante nós termos esse entendimento, meu amado irmão. Porque se você não tem esse entendimento, você sai aqui dessa igreja e você vai para a igreja da esquina ou para outra igreja, e lá você não fica, lá você não se sujeita, porque você não quer ser tratado, não é aqui na igreja a qual você está inserido, Cristo é a resposta. Você não quer ser tratado por ninguém e você se engana, você vai sendo enganado, tragado pelo engano que tem permeado a igreja e levado a igreja a viver o momento dos desigrejados. Essa palavra até é uma palavra, né? Os desigrejados, meus amados irmãos, é engano do inferno para matar, roubar e destruir, para levar vidas para o inferno, meu amado irmão. Eu quero te convocar à oração, ao combate. Como eu falei, olhou, faltou um irmão que está do teu lado, vamos orar por esse irmão. Não estou falando que ele está fora, não é isso não, meu irmão. O pastor João Carlos mandou orar por você porque você está fora da comunhão. Você não vê, não é isso. Gente, por favor, seja sensato. Estou falando, ore, interceda, e Deus vai colocar pessoas próximas a você, para que você seja esse estímulo de fé, de vida cristã. Atos capítulo 9, no verso 31, ele diz assim: a igreja, na verdade, lá em Atos capítulo 31, diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor. Isso em Atos no capítulo 9, 31, a igreja tinha paz. Existem momentos de combate, mas também existem momentos de paz. Que venham tempos de paz sobre a sua vida, que venham tempos de paz sobre a igreja do Senhor Jesus, que venham tempos de paz sobre a nossa igreja, como tem vindo, meu amado irmão, e eu vejo vindo com poder e com autoridade, porque lá em Atos no capítulo 8, diz assim, Atos 8, diz assim, que a igreja, por causa da perseguição, ela foi dispersa para vários lugares. Num dado momento houve a perseguição, mas naquele momento da perseguição, o diabo pensou que estava sendo vitorioso, mas o evangelho foi propagado, estava sendo propagado, e lá no livro de Atos, no capítulo 11, o evangelho chega, meu amado irmão, mediante o combate, a aflição, o evangelho vai chegar aos corações, e que Deus te levante em tempos de paz, para o combate, como igreja do Senhor Jesus, orando pelo teu irmão, não apontando, acusando o teu irmão, não, mas levantando a tua mão santa neste local, orando, intercedendo, e com o consolo que você é consolado pelo Senhor, que você possa consolar outros, meus amados irmãos. Quantas vezes eu fui consolado pelo consolo de outros, meus amados irmãos, mas eu sempre olho e falo, Deus, esse irmão está passando por luta, mas o Senhor vai dar a vitória. Vou orar, vou estar orando. Talvez ele está passando por um momento de dificuldade, e um dia eu fui orar e Deus falou assim, não tire a minha mão, deixa eu agir. Então eu tenho esse cuidado, esse discernimento. Então Deus, manda para o inferno. Não, vou orar, para que Deus, né, a mão dele, porque a minha mão é pesada, a mão de Deus não, ela vem na medida certa. Eu louvo a Deus por isso, que nós possamos ter esse discernimento como igreja, a igreja que se reunia, a igreja que estava, como diz em Atos 31, a igreja que estava vivendo na verdade, a igreja que estava vivendo a verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, pela região da Judéia, onde a igreja estava sendo estabelecida, pela região da Galileia, da Samaria, edificando, diz a palavra de Deus, caminhando no temor do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 16, no verso 1, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele reafirma, ele diz assim, recomendo-vos uma irmã, essa irmã chamada Febe, que está servindo a igreja em Secreia. Eu estou aqui indicando, como se eu estivesse dizendo aqui, estou indicando a irmã Jomara, que serve a igreja do Senhor Jesus Cristo, lá no grupo nosso de crescimento, lá, pequenos grupos lá no Casqueiro.
Ele está escrevendo a essa igreja, Paulo está escrevendo a essa igreja, dizendo assim: irmãos, tem uma irmã que se destacou nessa igreja, tem um irmão que se destacou nessa igreja, seja ele, meu amado irmão, a Maria, o Antônio, o Pedro, a Júlia, não sei o nome, não importa, mas que você tenha isso no seu coração. A igreja que se reunia naquele local, ela estava servindo ao Senhor na igreja de Sincreia, na igreja de Santos. Existe um grupo de pessoas que estão reunidas neste local, neste momento, servindo ao Senhor. Que você possa ter isso no seu coração. Deus, aqui o Senhor me colocou, e aqui eu vou dar frutos, eu vou dar fruto, meu fruto vai permanecer, eu vou permanecer no Senhor. E a palavra de Deus diz lá no final do capítulo 16, de Romanos 16, assim: todas as igrejas de Cristo vos saúdam. A igreja de Cristo, todas as igrejas. Mas não é uma igreja só? É uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas essa igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, era a igreja que se reunia lá em Secreia, era a igreja que se reunia em Roma, era a igreja que se reunia em Colossos, é a igreja que se reunia em Éfeso, é a igreja batista, é a igreja metodista, é a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Cristo Resposta, a igreja dos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus, meu amado irmão. Não são várias igrejas, são as igrejas que estão debaixo do comando do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda isso. Essa igreja que está sob o comando do Senhor Jesus, é este corpo de Cristo, quando Paulo diz assim em Colossenses 1:24, essa igreja local, como corpo de Cristo, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que me resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando deste combate, ele fala de se regozijar no sofrimento. Talvez você esteja vivendo um momento de sofrimento, um momento de luta, um momento de dor, um momento de aflição, mas eu profetizo nesta manhã: o choro pode durar uma noite, o choro pode estender durante toda uma noite, mas a alegria vem pelo sol raiar na manhã do dia seguinte. Tem um tempo determinado pelo Senhor. Esteja parado, parai e vede o livramento do Senhor, parai e vede onde Deus tem te colocado. Tem colocado você aqui nessa igreja para ser bênção. Onde Ele tem te colocado, seja bênção, seja a luz que resplandeça em meio às trevas, meu amado irmão. Porque a igreja naquele tempo, lá em Atos 8:1 diz assim: naquele tempo se levantou uma grande perseguição contra a igreja. Ainda que venha a perseguição, meu amado irmão, nós não somos movidos pela perseguição. Deus usa o momento de aflição para trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas também. E diz a palavra de Deus que lá em Efésios capítulo 1, no verso 22, diz assim: e por todas as coisas pôs debaixo dos seus pés, para que pela igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Falando da igreja, a plenitude do Senhor, daquele que enche sobre todas as coisas. Como igreja, como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Efésios 4:12 ele diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus está nos edificando como o seu corpo, como igreja, como pedras vivas, como dizemos lá no começo, e Ele vai atuando de uma maneira tremenda. E lá em Efésios 5:23 ele diz assim: o cabeça deste corpo é o Senhor, é o cabeça que comanda este corpo. E ele diz assim: assim como, lá em Romanos ele diz assim, assim como no corpo existem muitos membros, e cada membro tem uma função específica. Talvez você, como membro deste corpo, que é a igreja estabelecida neste local, talvez você não conseguiu ainda visualizar ou olhar, qual é a sua função neste corpo, mas existe uma função, meu amado irmão. E ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, 4 e 5, ele diz assim: assim nós, sendo muitos membros, somos um só corpo em Cristo. Um só corpo. E aí ele diz, ele relata ali a igreja, dizendo assim: olha, se a mão disser que não é mão, ela deixa de ser do corpo? Não. Ela tem que entender que ela está ligada ao corpo. E como mão,
tem 5 dedinhos. Alguns têm menos, mas 5 dedinhos. E aí esses 5 dedinhos têm uma função. E cada função precisa. Para que eu possa pegar esse copo, os dedinhos seguram. A mão, recebendo o comando do cérebro, do cabeça, vai, pega, e diz assim, você está com sede. E aí o que acontece? Você vai até a boca e toma água. Por quê? Você está com sede. O cérebro comandou, mas houve um conjunto de membros que estiveram nessa ação. Da mesma forma, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus aqui à frente. Existe um grupo de pessoas que estão como atalaias lá na porta. Estão lá na igreja infantil, sendo suporte, como tios, como suporte lá, para que você esteja aqui. Como igreja, o teu irmão está servindo para que você seja abençoado. Então é tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor como igreja e dizer, Deus, eu quero servir, eu quero me colocar à disposição do Senhor neste corpo que é a igreja. E aí para nós finalizarmos, Efésios 4, 15 e 16 é assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, o que acontece? Efetua o seu próprio crescimento. E nós vamos crescer, não como muitos pensam, apenas para ser a maior igreja, não, nós vamos crescer para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, para que vidas aqui na região da Baixada Santista sejam impactadas pela mensagem da cruz. Tem muito a ser feito, e Deus conta comigo, e Deus conta com você. Para nós finalizarmos 1 Coríntios 11, 27, lá no capítulo que nós lemos, que é o capítulo que nós falamos da ceia do Senhor, ele finaliza dizendo 27 e 28, diz assim, por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Bebe juízo para si. É tempo de nós nos examinarmos. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor, entendendo que nós fazemos parte da igreja, daqueles que são chamados para fora do pecado, para vivermos servindo ao Senhor, sendo realmente essa assembleia, essa congregação dos chamados para fora, para levar essa mensagem que liberta, que cura e que transforma. Estamos ligados a uma igreja plena, a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre toda a face da terra, mas estamos ligados também, e não podemos nos esquecer, a uma igreja local, onde Deus tem nos colocado, inseridos, para que nós possamos ser bênção, para que possamos abençoar outras vidas. E a igreja que se reunia na casa de fulano de tal, a igreja que se reunia lá na igreja, na cidade tal da Ásia, a igreja, e a palavra de Deus diz assim, o Espírito diz à igreja, o Espírito diz à igreja. Lá em Apocalipse, cada carta é direcionada a uma igreja que existiu ali na Ásia. São 7 igrejas no livro de Apocalipse. Nos primeiros 3 capítulos, ele fala de 7 igrejas. Ele fala de igrejas locais, igrejas que existiram realmente, igrejas que estavam sendo orientadas pelo Senhor, como nós estamos sendo orientados nessa manhã. Eu quero te incentivar a estar firme e constante no Senhor, firme também neste local como igreja. Não seja genérico, dizendo, eu sou da igreja do Senhor. Deus sabe, toma vergonha na sua cara. Você sabe onde é a igreja. Se é aqui, seja luz, seja firme, cresça na verdade, cresça em Cristo Jesus. Quero orar com você, nós vamos participar da ceia do Senhor. É momento de acerto, é momento de posicionamento, é momento de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer, Deus, oh Deus, eu quero, Senhor, eu quero ser luz em meias trevas, Deus, eu quero ser, Deus amado, este referencial nessa geração, Senhor, essa geração, Senhor Deus, que está corrompida pelo engano, mas o Senhor nos tem colocado como igreja, para sermos um referencial nessa geração.
Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre as nossas vidas. O Senhor venha nos curando, o Senhor venha nos limpando. Aquilo que tem impedido nas nossas vidas o crescimento do Senhor falar com liberdade. Que você possa se acertar agora nessa hora, pedindo ao Senhor: Deus, muda, a começar em mim, Senhor. E você vai ver esse reflexo sendo notório na igreja do Senhor Jesus, na igreja dos santificados que se reúnem na cidade de Santos, na igreja Cristo é a Resposta. Eu tenho certeza, Deus está curando vidas, Deus está estabelecendo um marco sobre vidas nesta manhã, que nós precisamos viver este evangelho comprometido com a palavra do Senhor, que não nos isola, que não nos aparta, mas nos congrega como irmãos, como crentes reunidos num local, para sermos apacentados, para sermos corrigidos, para sermos orientados à luz da palavra de Deus. E aí o Rei da Glória vai entrar. O Rei da Glória vai entrar. E o Rei da Glória vai entrar, trazendo cura, trazendo libertação. O cativo vai ser liberto, o enfermo vai ser curado. Os lares vão ser restaurados, e têm sido restaurados muitos lares, muitas vidas, nestes 38 anos de existência. Mas eu creio que Deus quer fazer mais, e Deus conta com você. É tempo de posicionamento, é tempo de posicionamento como igreja. Eu quero que aí no seu lugar você diga: Senhor, é comigo, comece em mim. Se Deus falou com você, fique em pé aí no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração, para que nós possamos nessa hora estabelecer um marco, dizer: Deus, eu não quero ficar na mesmice, eu não quero ficar, Senhor Deus, nesse ângulo de comodidade, Senhor, onde, Senhor Deus amado, o diabo tem tentado roubar, saquear a minha esperança. E você vai ver a cura brotando, a restauração brotando sobre a sua vida. Deus, eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. Que haja nesta manhã acertos, Deus, posicionamento, Senhor Deus amado, pois estamos ligados, Senhor Deus amado, à igreja do Senhor Jesus, a igreja, Senhor, ampla, a igreja universal, a igreja que se reúne, Senhor Deus, em tantos lugares. Mas Deus, nós também somos a igreja local, a igreja que se reúne num local específico, onde existem irmãos específicos que estão recebendo a palavra, e essa é a palavra dada pelo Senhor nesta manhã para as nossas vidas, Deus. Que como igreja local possamos levantar Cristo como referencial na nossa vida, como referencial nesta igreja, e vidas vão ser curadas, vidas vão ser libertas, transformadas, a começar em mim, a começar na minha vida, a começar na minha vida. Que haja esse posicionamento, que haja o seu posicionamento nesta hora. Eu quero, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante de Deus. E a palavra de Deus: examine-se, examine a tua vida, o teu coração. Nós vamos participar da ceia, em nome de Jesus.